Olha essa história, um carro funerário foi furtado na região oeste de Belo Horizonte. Isso mesmo, um carro funerário, um corpo estava dentro do veículo. O repórter Gabriel Rodrigues está ao vivo com a gente, tem as informações. Que história, Gabriel? Boa tarde, bem-vindo. Olá, Lair, boa tarde para você, para quem acompanha o nosso BG. Uma história daquelas repleta de reviravoltas, mas principalmente com a atuação muito rápida da Polícia Militar aqui de Minas Gerais, que terminou com a prisão desse homem e com o carro e o corpo recuperados. Para a gente poder entender um pouco melhor essa dinâmica, aqui do meu lado já está o Tenente Gonçalves, responsável aí por essa ocorrência, e vai começar contando para a gente justamente isso. Início da manhã, como que esse criminoso agiu? Tenente, boa tarde para o senhor. Sim, recebemos um chamado dando conta de que havia sido furtado um veículo e que nesse veículo havia um corpo dentro. Chegando no local, a gente confirmou realmente que se tratava de um carro da funerária e começamos as diligências. E aí, como é que vocês suspeitaram especificamente desse rapaz? Vocês fizeram um levantamento ali sobre funcionários e ex-funcionários da funerária? Então, é uma situação bem atípica, né? Então, nosso turno todo se mobilizou por conta desse evento. O serviço de inteligência foi ao local, nós conseguimos algumas imagens e suspeitamos de um dos funcionários, pela dinâmica mesmo da ação, né? Considerando que esse autor ele entrou no estabelecimento, teve acesso à chave do veículo e foi até a rua subtrair o veículo. Agora parece que ele entendia muito bem a dinâmica, sabia até que tinham funcionários no local, mas sabia a hora, inclusive, que eles tiravam uma soneca, que trocavam o plantão. Como é que foi essa parte, Tenente? No primeiro momento, a gente não tinha a informação de que era funcionário. A gente só conseguiu essa informação através das diligências que foram realizadas. Nós puxamos a ficha de alguns funcionários e esse chamou a atenção pela quantidade de boletim de ocorrência que ele tem, né? Fala esse número pra gente, porque foi muito assustador descobrir uma pessoa de 34 anos com quantas passagens e por quais crimes? São 10 boletins de ocorrência. 2 estupros, 2 roubos, furto e tráfico de drogas. Então, é o que levantou mais as suspeitas de que ele poderia ter participado do furto. E comparando as imagens, nós levantamos várias imagens, até mesmo do carro, do trajeto e das ruas que o carro acessou, nós conseguimos perceber que tinha uma certa semelhança, que no primeiro momento a gente não tinha a certeza ainda. E nós levantamos o endereço dele, o endereço cadastrado estava constando no bairro Arão Reis. Fomos até o local e ele não estava no local. Aí começamos a verificar vínculos de alguns parentes deles aqui nas proximidades e conseguimos um endereço bem próximo aqui no bairro Palmeiras. Agora eu quero saber como é que foi o momento em que vocês chegaram lá, porque parece que ele foi pego de surpresa, ele não estava esperando que a polícia fosse agir tão rápido quanto agiu, né? Sim, a ação foi muito rápida, considerando também a necessidade de recuperar o corpo, né? De trazer esse conforto para a família, né? E chegando na rua que nós descobrimos o endereço, localizamos o veículo e sabíamos que uma daquelas casas das proximidades poderia ser a casa que ele estaria escondido. Nós conseguimos ter acesso a uma casa que a gente suspeitou e quando eu entrei na casa ele estava dormindo no quarto sossegado e ele até assustou com a abordagem. Ele foi acordado e ele de pronto já confessou que ele havia subtraído o veículo e ele pegou o veículo, segundo ele, né, para abater uma dívida com o dono da funerária. Mas o senhor já conversou com os donos da funerária e essa dívida não existe? Não existe. A gente acredita que ele iria repassar o veículo. Ele trabalhou lá por pouco tempo, né, Tenente? Ele fazia um serviço de freelance, na verdade. Ele não era... Ele não tinha carteira assinada, ele fazia algum serviço de freelance e conhecia toda a dinâmica do estabelecimento. Agora, em relação ao corpo, já seguiu o caminho legal? Porque parece que esse corpo estava sendo preparado ainda, ele não tinha sido liberado para velório e sepultamento, né? Sim, o mais interessante foi a resposta rápida, né? O conforto que a gente pôde trazer à família, né? O corpo ele voltou a ser preparado e está ocorrendo tudo dentro da normalidade, né? Que era a nossa maior preocupação. Né? Agora, Tenente, e com esse moço que foi flagrado aí, que está preso agora, acontece o que daqui para frente? Ele vai ser encaminhado ao Detran e provavelmente será flagrado pelo furto do veículo. Tenente, muito obrigado pela entrevista, parabéns aí pelo trabalho do senhor, de toda a equipe que, como o senhor bem falou, agiu bastante rápido aí para conseguir devolver esse corpo. Pode falar, Laí. Só pergunta para o Tenente Gonçalves,
eu imagino que seja inédito na carreira dele até o momento, né? Não é possível que ele já tenha visto isso, um carro funerário ser furtado com um corpo dentro. Desse tipo, você já viu alguma coisa assim, um carro funerário ser furtado com um corpo? Não, pra gente também foi a primeira vez, surpreendeu a gente também. E a gente se coloca também no lugar da família, né? Que apesar de que, né, era só um corpo, mas tem todo um apego ali emocional, sentimental, né? Que é envolvido numa situação dessa. Então a gente fica mais grato mesmo de trazer esse conforto para a família, porque o veículo, outros veículos também são furtados, a gente também recupera, mas não tem essa situação atípica, né? De envolver sentimento, né? O suspeito não tinha nem percebido, né, que tinha um corpo ali dentro. Segundo ele, não. Segundo ele, também ficou surpreso, mas ele colocou o carro bem estacionado. Se a gente não tivesse realizado essa diligência e que ela foi bem destrinchada mesmo, a gente procurou várias possibilidades, esse carro ficaria lá até despertar alguma outra suspeição de alguém que poderia gerar algum tipo de ocorrência, porque estava bem estacionado. É isso, né, tenente? A gente sabe o que esse homem faria com esse carro, muito provavelmente ia acabar no mercado paralelo, ou sendo peças retiradas, ou sendo repassado para alguma outra pessoa, mas em relação especificamente ao corpo, é que paira a dúvida sobre o que seria feito com esse corpo caso a polícia não tivesse conseguido chegar até esse local, realizar a prisão e recuperar o corpo e o carro. A gente fica aí com essa dúvida sobre o que aconteceria e como não estaria agora essa família diante de um adeus que seria dado, não ter nem mais aquele corpo para se despedir, né, Laí? Isso é um absurdo. Muito obrigado, Gabriel. Tenente Gonçalves também, muito obrigado. 34 anos que tem esse sujeito que fez isso aí e o tenente disse 10 passagens. 10 passagens, inclusive 2 casos de estupro. Tá solto. Dá para acreditar? 34 anos, 10 passagens.